Efésios, estudo de número 12. É o 12º estudo que estamos fazendo no livro de Efésios. Nós não estamos aprofundando, só damos uma superfície, uma passada, para que a gente possa terminar, se possível, até o ano que vem. De uma feita, Deus nos deu a graça de estudar só o capítulo 1 por um ano, o ano todo, só o capítulo 1. E são 6 capítulos. Se a gente terminar o ano que vem, já vai estar bom demais no ano. É porque corremos muito. Hoje o texto é Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Acho que nem precisa colocar, Victor. Você não está colocando não, né? Será que precisa? Vamos lá. Vamos ver. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos. Eu não estou escutando vocês, vai. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e também não vem de vós. Não tem também. Isto. Cada palavrinha no grego é importante. Nós vamos ver que essa palavrinha está aí, não é por acaso. Tá bom? Nós somos salvos pela graça. Olha, uma pessoa, um ser humano que pode dizer no fundo do seu coração: eu hoje sou salvo pela graça de Deus, essa pessoa é feliz. Ana Paula, quantas pessoas neste ano, nesta cidade, você ouviu falar isso? Eu sou salvo pela graça de Deus. Então, quantas pessoas? Parece que a gente não ouve mais, E é bíblico. O Evangelho tem que ser de Cristo. Calvino tinha razão, é pela graça que nós somos salvos, somente pela graça, somente pela fé, pela Escritura, somente em Cristo Jesus. E eu dou plena razão, é pela fé. Será que você pode falar do fundo do seu coração: hoje estou salvo pela graça de Deus? Hoje estou salvo pela graça de Deus. Quem está feliz pela salvação que tem em Cristo Jesus? Levanta a mão. Quem se alegra na salvação de Cristo Jesus? Bem, porque senão Deus o livre, Mas você está meio errado, tá bom? Hoje nós vamos corrigir um pouquinho as coisinhas a deixar mais certinho, tá bom? Beleza? Pode ser? Eu fui um crentão que estava contente com a minha salvação. Eu me alegrava por ser um homem salvo. Porém, quando nós realmente, verdadeiramente somos salvos, nós nos alegramos no Senhor da nossa salvação. Tem um salmista que fala que as servas ficam olhando na mão da sua senhora para ver o que ia receber. Os animais ficam olhando na mão do dono para ver se tem comida. O crente fica olhando na mão de Deus para ver se tem bênção. Mas o filho, ele olha nos olhos do Pai. Você não apenas precisa se alegrar na tua salvação, mas você tem que se alegrar no Deus da tua salvação. Ninguém fala amém? Amém. Tá certo? Acho que não convenceu muita gente, não. Ao longo da vida eu olhava para a graça.
Recebi uma graça, que bênção! E eu achava que eu era o cara, o crente, o filho de Deus, o bom, porque recebi a graça. As coisas estavam certas. Que graça! Voltava todo feliz para casa por causa da graça. Anos e anos me alegrando na graça. Só depois de velho eu pude entender que eu preciso me alegrar no Senhor da graça, mais do que na própria graça. Já pensou? Mariazinha ganha um presente dos sonhos de... Ela pega o presente e vai correndo no parque, nem olha para você, nem se importa com você. Tudo bem? Fazemos isso com Deus. A maioria dos evangélicos hoje estão mais interessados no que Deus pode dar do que no próprio Deus. Muitos vão para o culto para receber, não para adorar. Sinceramente, algumas coisas estão erradas. Deus é digno da nossa gratidão, do nosso louvor. A pessoa do doador é mais importante do que a graça em si. A pessoa agraciada precisa se alegrar muito mais no Senhor do que na bênção que recebe. A graça revela o bom caráter de quem a dá. Quando você começa a entender a graça, você começa a ver quem é o Senhor da graça. E você vai ficar maravilhado com esse Senhor. Eu estou falando de algo que você tem que crescer, aprender, praticar. Você vai ver que é assim que tem que ser. E revela não só o bom coração do Senhor da graça, mas revela a perversidade do nosso coração, a indignidade do nosso ser. Enquanto o crente acha que é alguma coisa porque tem um cargo na igreja, ele não é de nada. O verdadeiro cristão, ele sabe que não é, e quem é ele. Isso é cristianismo, meus irmãos. Vamos sair daquela ilusão de ser crente, de ser evangélico. Vamos viver o verdadeiro cristianismo. A graça deve nos levar a Cristo em quebrantamento, em gratidão, em louvor, em amor. A graça tem que nos impulsionar a Ele. O agraciado cresce continuamente em ações de graça. Se você é um cristão que ainda esquece de agradecer, está longe. A graça revela o bondoso e misericordioso Deus. Toda vez agora que eu vejo uma graça, eu vejo como bom é o nosso Deus e passo a louvá-lo. Revela ao mesmo tempo a minha indignidade, a minha incapacidade, o meu não mérito. Quando Deus me ajuda, eu começo a ver que eu não sou nada e nem sou digno de receber aquela ajuda. Quando Deus está me agraciando, eu estou adorando e exaltando a Ele, e eu sei que eu não sou nada. É assim que eu vou crescendo na graça, sabendo que nada sou e que Ele tudo é. A graça revela que somos seres desprezíveis, sem nenhum mérito, totalmente indigno de receber qualquer coisa da parte de Deus. Alguma vez você falou: eu sou filho de Deus, eu mereço? Olha que no meio evangélico eu ouço essa palavra: ele merece. E parabéns, você merece, viu? Parabéns. Já me disseram muitos evangélicos palavras como essas. Aonde Marcos você encontra na Bíblia de capa a capa Deus dizendo que você merece? Tem? Que você é o cara? E eu vejo mensagens no Facebook com essa falsa teologia, as pessoas acreditando. A graça de Deus nos faz humildes. Não se esqueça disso.
Um crente arrogante não é um crente agraciado. Poucos pregadores, Ana Paula, expõem esse lado da graça de Deus. Poucos. E eu sei que todos nós somos imerecedores da graça. Você e eu só recebemos a graça porque Deus é bom, não porque somos alguém ou alguma coisa. A graça é para aquele que não merece nada, absolutamente nada. Martinho Lutero já dizia há séculos atrás: a graça é dada gratuitamente aos que não merecem e são indignos. Verdadeiros homens de Deus do passado entenderam o que é graça e pregaram a verdade sobre a graça. Os evangélicos, os pregadores de hoje não entendem e não pregam. Por isso essa mensagem é importante para você não ficar aí usando na mentira de doutrinas falsas dentro da igreja evangélica. É fácil enxergar os benefícios da graça divina e não lembrar da sua indignidade. Pouca gente está falando que você é indigno. Deus está falando isso hoje. O que você fez na sua vida para dizer que você é o cara? Pecou. Alguma vez a Bíblia fala que o pecado te faz digno, merecedor das bênçãos? Não. O problema é que na pregação de hoje ninguém está falando pecadores. Você tem pecado. O pecado é sério diante de Deus. Poucos pregadores pregaram o pecado. Ai, queridinhos, filhos de Deus, amadinhos, ovelhinhas de Jesus. Oh, vocês são tão lindos. Oh. Esse que fala desse jeito não conhece quem é de fato as pessoas que estão ali sentadinhas, que parecem um gênio. Só parece. Antigamente era raça de antigamente a coisa era diferente. Eu noto um cristão quando esse cristão é manso e humilde. Porque Cristo vive nele. Somente aquele que tem Cristo é um cristão. E somente cristão pode ser manso e humilde. Quantas vezes você foi para o culto e ficou lá pensando: esse cara fala besteira, eu sei mais que ele, eu falo melhor que ele. Eu já fui assim, já sentei muitas vezes no banco e já pensei nos meus botões: puxa, esse cara não sabe pregar direito, não. Eu sou melhor que ele. Quantas vezes você já criticou o pregador? E Cristo ficava falando, julgando. Quando nós temos Cristo, nós somos diferentes. É isso que eu estou falando. Que eu quiser que isso é verdade, todos nós somos assim. Todos nós gostamos de certos pregadores e não gostamos de outros. Nós somos muito do eu. Mas a graça nos transforma. A graça nos faz humilde. A graça é para os humildes. Não precisa abrir, mas Provérbios 3:34, depois eu não desse estudo, você pode ver na sua casa. Fala que a graça é para o... Vamos ler então. 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. A minha graça te basta, Jesus disse para Paulo. Davi fala no Salmo 63 que a graça é melhor do que a vida, porque ele sabia que a graça é Jesus. Você e eu precisamos viver pela graça, necessitamos da graça. Quando nós cumprimentamos uns aos outros graça e paz, é porque nós desejamos isso, porque graça e paz é importante para nós viver. Então, quando eu estou pregando hoje sobre a graça, é porque eu sei que você precisa da graça. Não que você merece, você precisa. Rogo-vos igualmente aos jovens,
ser submissos aos que são mais velhos. Outros sim significa também, no trato de uns com os outros, sentirmos todos de humildade. O mundo de hoje, as pessoas estão mais soberbas. No século passado era difícil ver uma mulher barraqueira. Hoje é fácil. Era difícil ver um jovem desobediente, desobedecendo aos pais. Hoje é comum. Sim? Sim. Nada se faz hoje. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, Aos humildes concede a sua graça. aos humildes concede a sua graça. Se eu fosse você, sublinhava essa parte na Bíblia, porque é de extrema importância para a sua vida e para a sua família. Quando eu vejo um cara arrogante, Marcos, eu vejo o tropicão que ele vai levar mais adiante. Não tem como. Vai quebrar o nariz. Cedo ou tarde vai quebrar o nariz. Deus vai tratar ele. Na saúde, no dinheiro, na pobreza, de qualquer jeito Deus vai tratar com ele. Não presta ser arrogante, soberbo. Graça é o auxílio e o socorro de Deus ao pobre e fraco pecador que nada pode e nada merece. Ela nada mais é do que Cristo operando em nós e por nós e para nós. Graça é Deus realizando um favor a um ser totalmente desprezível. É a primeira vez que eu prego a graça desta maneira, Márcia. Antes eu só pregava do lado positivo, bom, gostoso, fácil, beleza pura. Agora eu estou vendo que a graça não é só aquilo que eu achava que era bênção. A graça revela mais coisas. A maior graça, Ale, que você pode receber, qual é? Cristo. Exatamente. Cristo é a maior graça que você e eu temos e recebemos. Viu? Cristo. Deus nos deu seu Filho unigênito. Isso é graça pura. Alguma vez você leu João 3,16, porque Deus amou o mundo tão além que temos seu Filho unigênito. Você viu graça nisso? Mas agora você pode ver. A graça é Deus dando o seu Filho para nós. Muitos crentes pensam na graça como um presente que se recebe. Mas é preciso entender que graça é, acima de tudo, a maravilhosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Quando você tem Jesus, está com Ele, sabe que você sente um suprimento, uma segurança. Você se sente confortável, sente assim bem seguro, parece que a sua alma quieta. Você já viu um crente com a alma inquieta? Todo dia para lá, para cá, busca, faz, preenche aqui, lê, busca, assiste, não para quieto. Monte. Mas um cristão que está em Cristo, sabe que Ele é a sua graça, esse cristão está em paz, ele descansa. É diferente. Cristo é muito além do que a maioria dos evangélicos sabem. Você precisa de Cristo, e Deus te dá a graça em Cristo. É muito mais do que coisa, é pessoa. Cristo e graça são sinônimos para mim. Para mim. Como Cristo e a cruz também se fundem para mim. Eu sempre digo para essa igreja que cruz e graça, que para mim é Cristo, são as palavras mais lindas e importantes para a minha vida. Eu tenho Cristo por causa da cruz e da graça. A graça salva um mendigo, pobre, miserável, como um partilheiro cego em Jericó. A graça ama, recebe um ladrão como Zaqueu, publicano. A graça recebe uma prostituta como Maria Madalena.
A graça transforma um homem assassino, adúltero, em um homem segundo o coração de Deus. A graça aceita um blasfemo Saulo de Tarso e o transforma em um apóstolo. A graça muda a nossa vida. Muitos crentes não mudam de vida porque não é agraciado. Não conhece a graça. Não conhece o Senhor da graça e a pessoa da graça. Graça é Deus vindo, é o Deus da graça vindo em graça para salvar os pecadores da cruz do Calvário. Não há maior graça para o homem do que a cruz. A graça é imunda da cruz, jorra da cruz. Rejeitar a cruz é rejeitar a graça salvadora de Deus. Eu vou falar, infelizmente as mulheres de hoje, inclusive as querentonas, estão escolhendo o caminho do empoderamento feminino e estão se afastando da graça de Deus. Eu estava mostrando um versículo para mim, estava lendo esses dias no Velho Testamento, que as mulheres estavam na testa do povo. O que quer dizer isso? Estavam na liderança. E o contexto ali, maldição sobre a pátria. Se eu pego isso aqui numa igreja que tem muitas mulheres, elas começam a jogar Bíblia na minha cabeça. Eu não me importo em falar a verdade. Um crente amargurado, crente soberbo, ele precisa da graça de Deus. Infelizmente, há muitos crentes encrenqueiros que brigam na igreja, falam mal dos irmãos do pregador e nunca se submetem à liderança. Mas o agraciado, ele é grato, humilde, manso e amoroso como o Senhor da graça. Uma pessoa verdadeiramente agraciada, ela é pacífica e amorosa. Ela se parece com Jesus Cristo. Ela nos ajuda, a graça nos ajuda a vivermos de acordo com as Escrituras, nos conduz a seguirmos as pisadas do Mestre e Senhor. A graça trabalha para nos fazer mansos e humildes. A graça atua não só no início da nossa salvação, mas durante a nossa caminhada cristã. À medida que vamos crescendo na graça, vamos caminhando nas boas obras. A graça auxilia os necessitados, socorre os desamparados, estende a mão aos marginalizados. Ela não nos deixa infrutíferos e acomodados. Quando uma igreja está muito acomodada, é uma igreja que carece da graça de Deus. Deus não salvou a gente pela graça para deixar a gente bem gostosinho dentro de uma igreja, para a gente trabalhar. Deus nos colocou no caminho das boas obras. A graça muda, transforma, enriquece. A graça é uma das coisas mais ricas deste mundo. Olha lá, Efésios 2,7 fala assim, Efésios 2,7, para mostrar nos séculos vindouros, vírgula, suprema riqueza da sua graça. Você já pensou nessa expressão? Suprema riqueza da sua graça. Uma riqueza maior. Porque não há ninguém maior do que Cristo. Cristo de graça é o que a maioria dos evangélicos precisam. Eles estão pobres, mas para eles pobreza é dinheiro. Mas o que eles estão carecendo é graça, Alton. A minha graça te basta. E um fato interessante no versículo 8, Efésios 2,8, é a palavra isto. Isto.
Não vem de vós, é dom de Deus. Tem aí na sua Bíblia o isso? Tem. O apóstolo Paulo não está se referindo à graça nem à salvação. Ou melhor, ele não está se referindo à graça e à fé. Somos salvos pela fé mediante a graça. Esse isso não está ligado à fé e à graça. Não, está ligado a uma outra coisa. O que está ligado? No português, quando se fala de gênero, quantos nós temos? Na gramática portuguesa, falando-se de gênero, tem quantos? 2. Masculino e feminino. Biblicamente, Deus criou um homem e mulher. Mas na gramática grega tem 3 gêneros antagônicos, sabia? Masculino, feminino e neutro. E essa palavra isto é um pronome demonstrativo neutro. Não se refere à fé nem à graça, mas refere-se ao ser salvo. Vamos ler o versículo 8? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. e isso Não vem de vós, é dom de Deus. Esse isto, biblicamente aí, está referindo ao ser salvo. Não à fé, não à graça. A graça, a fé e a salvação são exclusivamente de Deus, vem de Deus, é por meio de Deus e ponto final. Por isso ninguém deve se gloriar por ser um salvo. Meu nome está escrito, eu vou para o céu, estou bem da vida, estou feito. Não sabe. A salvação é um presente de Deus. E sabe para quem Ele dá? Ele dá para quem não merece. Vai ser lindo ali no céu encontrar bandidos, estupradores, assassinos, salvos pela graça. E vai ser esquisito ver aqueles crentões que pareciam anjinhos no inferno, porque se tornaram soberbos e a graça é para os humildes. Tem mais crente dentro da igreja correndo o risco do inferno do que um cara perdido aí. Eita! Estranho, né? Mas é verdade. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas lá na barriga do peixe, no terceiro dia, quase morrendo, ele sabia que a salvação pertence ao Senhor. E o crente? Eu levantei a mão, fui batizado, sou membro de igreja, sou salvo e todo. Você vê nos cultos os crentes agradecendo a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Senhor, preciso que o Senhor me dê isso, faça isso e tal, faça isso, no nome de Jesus, dá isso, daí. Nem fala de salvação hoje em dia. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, 1 Coríntios 1:31. Por isso, não de obra, para que ninguém se glorie. É gloriar-se no Senhor, alegrar-se no Senhor. Não na bênção, não na graça, no Senhor. Tá bom? Somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Temos que ser parecidos com o Senhor. A graça nos faz parecidos com o Senhor. Eu gosto disso. Eu gosto da graça. Então, se este ano
você não for mais humilde que foi o ano passado, você está fora da graça. Ainda bem que eu estou começando a ver um pouquinho, viu? Pouca coisa, falta muito ainda. Mas eu comecei a ver, isso me alegra demais. Continue se esvaziando. Não chama atenção para si. Não faça propaganda de si. Mas exalte mais e mais o Senhor Jesus. Não mostre que você sabe, que você pode, que você é. Não. Mas glorifique o seu Senhor. Esse é o caminho. No verso 10, Efésios 2:10, aparece o verbo andar, para que andemos. Né? Aparece? Esse verbo no grego é o verbo peripateo. E esta palavra não se refere apenas ao andar com as nossas duas pernas. Essa palavra traz uma ideia mais geral do nosso viver, do nosso olhar, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso fazer, do nosso andar. É tudo, viu? Tudo. É muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Esse é o sentido bíblico, tá? É abrangente. Após o novo nascimento, quando nos tornamos filhos de Deus, cristãos, o nosso andar, ou seja, o nosso viver, não pode ser mais como era antes. Tem que ser diferente. Agora tem que ser nas pisadas do Mestre e Senhor. Tem que ser parecido. Tem que ser como Cristo falou e ensinou. Gostaria que você tivesse um desejo tremendo diariamente em imitar Jesus, ser parecido com Jesus. Esta é a oração que foi feita pelos sinceros cristãos do passado. Eles não se contentavam em ser um pecador desgraçado. Eles queriam ser parecidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vocês estão vendo quanta coisa nós precisamos? Mais humildes, mais parecidos com Jesus. Andar nas boas obras precisa ser o seu estilo de vida como cristão. Você pode dizer amém? Isso tudo acabou aqui. Só vou tomar mais alguns minutinhos para ler uma oração de um homem que conheceu a graça de Deus, Thomas A. Kempis. Ele era um monge católico alemão, mas pensa num homem sincero diante de Deus. Ele tem um livro chamado A Imitação de Cristo. É fantástico. Este homem chegou mais profundo no conhecimento de Cristo, na comunhão com Cristo. As palavras dele me edificam muito. Esse homem que conhecia Deus, que amava Deus, ele dizia assim, olha a oração dele: ó Senhor, não sou digno de tua consolação, nem de qualquer visitação espiritual. E o Senhor ainda me trata com justiça, quando poderia me deixar desolado e pobre. Ainda que eu venha a me quebrantar e chorar profundamente em tua presença, eu não seria digno de teu consolo e ainda mereceria ser flagelado e punido, porque dolosamente e com frequência tenho ofendido a ti com muitos pecados. Você vê que ele não se coloca diante de Deus como eu sou cara, eu sei mais que os outros, eu sou melhor que os outros. Aquele que conhece Deus, ele vê sua podridão, a pessoa quebrantada, a pessoa humilde, que não fala dos outros, não critica os outros e não é rebelde. Ele se quebra diante de Deus. Confesso que sou merecedor de todo desprezo e desdém. Nem me cabe ser lembrado entre os teus servos devotos. O que posso dizer se sou um indigno pecador?
minha boca não pode pronunciar senão as seguintes palavras: eu pequei, ó Senhor, eu pequei, perdoa-me, tenha misericórdia de mim. Seja paciente comigo, para que eu não vá para o reino dos mortos. Sei que o Senhor requer de um pecador culpado, sei que o Senhor requer de um pecador culpado e miserável é que este fique contrito e se humilhe, para que haja misericórdia e perdão, para que a graça perdida seja dada novamente e assim eu fique livre da ira vindoura. Sei que a humilde contrição de um pecador é um sacrifício aceitável ao Senhor. Dá-me, Senhor, um coração compungido e contrito em Tua presença. Ao ler a oração deste homem nessa semana, o Espírito Santo me revelou que este é o coração de alguém que conhece a graça. Ele sabia que merecia a condenação. Ele era sincero e humilde diante de Deus. Ele ia saber quem ele era. E ele me ensina uma grande lição. Quando eu for orar, eu preciso saber que eu não sou digno. Deus só me ouve e só me abençoa por causa de Cristo em mim. Mas eu, por mim mesmo, em mim mesmo, nada. Paulo disse: em mim não habita bem nenhum. Isaías fala que da cabeça aos pés só tem chagas. Sou um pobre e miserável. Muitos homens disseram. São homens que conheceram a graça e viram a santidade de Deus. Homens que não requereram de Deus qualquer coisa senão o perdão e a aceitação. Homens que tiveram um coração que vertia lágrimas de arrependimento. O agraciado tem muito temor diante de Deus. Minha oração essa semana, que Deus opere isso nesta igreja. Seja uma igreja quebrantada, agraciada. Que Deus possa encontrar nessa igreja homens e mulheres santos, humildes, contritos e sinceros diante dele. Quero terminar lendo o Salmo 67, versículo 1 e 2. Ao terminar a mensagem, estava orando desta maneira: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre o nosso rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Um coração quebrantado e contrito nos leva à graça, e a graça nos leva a ter um coração assim. Amém? Vamos orar.